Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje, continuando com as nossas aulas de filosofia, né? Seguindo aquela sequência ali meio que histórica da nossa filosofia ocidental, onde nós começamos lá com os pré-socráticos, vimos Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Depois vimos a helenística, né? Depois desses filósofos clássicos veio a helenística, aquela questão da Grécia estar invadida e tudo mais, aquela filosofia mais voltada para uma paz, né? Para uma felicidade. Depois nós vimos aquele período da Idade Média, né? Que a gente tinha ali a patrística, né? Os filósofos padres, né? Essa Idade Média muito voltada para a religiosidade, não é isso? A escolástica também, né? Que vem ali já depois de um período já da Baixa Idade Média, um período que a Idade Média já está se transformando. Então foi um período muito grande, onde teve pouca produção filosófica, né? E aí a gente entra nessa modernidade, onde começa uma questão, vocês com certeza já viram em história, né? Quando termina a Idade Média e começa essa idade mais moderna, você tem uma série de pessoas, né, uma série de movimentos que vão estar colocando o homem agora como um papel mais importante, né? O humanismo, o antropocentrismo, e isso tudo, tanto nas artes, quanto na filosofia, quanto no pensamento do homem daquele período, ele é muito forte, tá? Um questionamento com a igreja, novas religiões sendo surgidas. Então, assim, dentro de um panorama histórico, a gente tem se dá o fim realmente dessa Idade Média e você começa a colocar agora o homem como ponto, volta, né, esse homem como ponto fundamental do pensamento, tá legal? E dentro desse período, né, a gente vai ter aí várias revoluções científicas, revoluções de pensamento mesmo, e nós vamos ter aí duas escolas que vão se contrapor uma com a outra, que vai ser o racionalismo, tá, e o empirismo. Tá? Duas escolas que vão ter aí seus autores clássicos, mas, de maneira geral, a gente vai ver hoje o racionalismo, tá? De René Descartes. É simples, é tranquilo, a gente vai ver aí a sequência de pensamento do René e na próxima aula a gente vai ver o empirismo, que é a questão da ciência, já entrando dentro da filosofia, tá? Em contraponto a esse racionalismo que a gente vai ver hoje. Tá legal? Como sempre, aí vou compartilhar o material aí para a gente seguir a aula de maneira mais tranquila. Vamos lá. Tá? Então, o racionalismo é uma forma de pensamento. Tá? O Descartes, como eu disse, ele vai estar aí dentro de um contexto histórico muito importante dentro dessa Europa, né? Que vai passar aí pelas grandes navegações do século XV, as novas ideias científicas. Lembra que eu falei que a igreja não passa... A igreja tem um problema sério com a peste negra, né, do século XIV. A igreja ela não consegue, de alguma forma, a saída daquela doença. Não consegue ter o conhecimento, porque para toda a população da Idade Média, a igreja tinha um conhecimento de tudo. Então, a peste negra e algumas outras questões dentro do século XIV colocaram o pensamento da igreja em xeque. Claro que não deixou de existir, mas tem um abalo aí nesse ideal de se confiar. Então, você procura, dentro dessa idade moderna, cientistas que vão estar questionando um pouco a racionalidade do pensamento religioso, Copérnico, Galileu.
Kepler, né, vão formular aí princípios da física, tá? Que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, Galileu com suas teorias físicas, Kepler também. Então, é, é um momento de se buscar o pensamento, tá? De volta do pensamento, um pensamento rompido com essa religiosidade da Idade Média, tá legal? Vamos ter a Reforma Protestante, principalmente ali Calvino, o protestantismo dentro da Europa, o anglicanismo, o calvinismo, e outras religiões que vão surgir ali, tá? Principalmente a luterana, né? Martim Lutero com com as suas teses lá na Alemanha, né? Isso aqui não é uma aula de história, eu só estou passando rapidinho. Vão também criar ali outras formas de pensamento dentro da Europa, tá? Vai chegar o Renascimento, que é o mais importante de tudo, renascimento cultural, renascimento científico, tá legal? Uma visão de mundo mais visada, mais centrada nesse homem, tá? Então, a gente chama do antropocentrismo. Então, a gente vai ter artistas, a gente vai ter cientistas pensando no homem e filósofos também, tá legal? Galera, para a gente pensar, a filosofia ela estava misturada com um monte de outras coisas. Então, a gente tinha matemáticos, a gente tinha físicos, a gente tinha artistas que também eram filósofos, tá legal? Então era uma questão. E para a gente começar a aula de hoje, a gente vai ver aí o René Descartes. Ele era um matemático, tá legal? E vocês já devem ter visto o Descartes pelo plano cartesiano, né? O plano cartesiano da matemática foi uma invenção dele. Era um cara super antenado da matemática, mas também era um filósofo que pensava a realidade do ser humano. Como eu disse, a gente vai ter nesse momento ali uma revolução científica na física, no pensamento, nas artes, e vamos ter o racionalismo e o empirismo. Tá? Hoje a gente vai ver aí o racionalismo. Tá legal? Então, o que o Descartes, né, o cara do plano cartesiano e da matemática, vai estar colocando aí como pensamento filosófico, tá? Ele, para atingir a verdade, tá? E aí ele vai chamar essa verdade de conhecimento inabalável. Para que algo fosse realmente verdadeiro, que tivesse dentro de uma razão, ele precisaria passar por alguns métodos. E aí ele cria regras, como se fossem regras matemáticas mesmo, né? Como se fossem regras matemáticas para estar analisando a verdade, para estar analisando algo que seja verdadeiro, tá? Então, para ele, não só o discurso, como pregava lá o Sócrates, Aristóteles, né? A questão do discurso, a questão da retórica, não só isso você chegaria à verdade. Lembra lá do Sócrates, que ele falava que para você atingir uma razão, um conhecimento verdadeiro, você tinha que conversar, contrapor ideias e tudo mais? O René, o Descartes, ele vai falar que, na verdade, você tem que ter um método. E através desse método, como se fosse um método matemático, imagine uma conta matemática, né? Como a gente faz uma conta, né? Toda metódica. E aí a gente conseguiria atingir esse conhecimento verdadeiro. Tá legal? E quais são esses métodos do Descartes? Vamos lá. Ele cria 4 métodos, tá? Para você atingir esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento inabalável. Tá legal? O primeiro método, que não é a música do Chitãozinho Chororó, tá legal? É o método da evidências, tá? Jamais aceitar como verdade
um fato se ele não tiver evidência, se ele não tiver prova. Tá legal? Então, assim, nada que você não possa provar que seja verdade, pro Descartes já não serve mais. Então, para algo ter razoabilidade, ter razão, ser verdade, ele tem que primeiro ter evidência, que é o primeiro método. O segundo método é uma questão de análise. Então, você vai pegar o que você está analisando. Vamos botar um exemplo aqui, claro, sem entrar em ideal político aqui, mas vamos colocar uma frase aqui. Donald Trump é um político populista. Tá? Então, eu quero analisar isso, se isso é verdade. Tá? Então, eu pego lá o primeiro método, que é da evidência. Tá? Então, é evidente. O Donald Trump existe? A política existe? O populismo existe? Tá. Então, Donald Trump é um político populista. Então, se esses três aí existem, tá. Passou pela evidência. Eu posso analisar isso aí. O que ele fala a segunda? Análise. Eu vou dividir no maior número de partes possíveis, como eu acabei de fazer. Tá? Eu vou dividir essa ideia no maior número de partes possíveis. Tá? Donald Trump é um presidente. Os Estados Unidos é o quê? Um país presidencialista. Estou dividindo. Populismo é uma forma de política. Política americana. Tá, dividir. Dividir aí essa minha afirmação em algumas partes. Né? Então, o maior número de partes possível. Eu posso ir dividindo. Política é o quê? É uma forma de vocês organizar um governo. Donald Trump, empresário de quê? De rede hoteleira, não é isso? Então eu posso ir dividindo até onde eu quiser chegar, o maior número de partes possíveis, tá legal? E depois o quê? Eu vou fazer uma síntese, que é a terceira regra do método do Descartes, tá? Então eu já peguei as evidências, eu já fiz a análise, já dividi, e agora eu vou conduzir do pensamento mais simples ao mais complexo. O que é o pensamento? Dentro da minha análise, dentro dessas minhas divisões, qual é o mais simples? Vamos lá, eu entender que Donald Trump, tá? Então, um empresário, então é mais simples. Política americana, pode ser também, depois de Donald Trump aí analisar, política eu consigo analisar. Depois eu consigo analisar regime populista, que talvez seja o mais complexo. Então, eu consegui analisar aí Donald Trump, eu consegui analisar política, eu consegui analisar populismo, né? Do mais simples ao mais complexo. Tá legal? E aí eu consigo ter uma ideia se realmente o Donald Trump é um político populista. Deu para entender essa doideira? Então, evidências, análise e depois eu vou conduzir o pensamento do mais simples ao mais complexo. Finalizei? Não, não finalizei. Né? Vamos lembrar aí da matemática. Quando você faz uma conta, né? Uma conta, né? Você vai lá, faz a continha e por último você faz o que se você quer comprovar que aquilo ali é real? Você faz uma prova real, não é isso na matemática? O René Descartes é a mesma coisa. A última regra do método cartesiano que está aqui, ó, é a enumeração. Ele vai ser uma revisão geral. Então eu vou revisar tudo aquilo que eu pensei para certificar que eu tenho certeza daquele pensamento. Deu para entender? Então, esse raciocínio do Descartes, para a gente descobrir algo que é real, ele é matemático. Né? Então você vem lá, evidências, síntese, análise e enumeração. Com esses 4 processos, você consegue determinar ali o que é verdade para o Descartes. Né? Então é algo bem racional, dá para entender esse lado racional? É bem racional. Eu consigo, dentro desse método, comprovar se algo é real ou não. Tá legal?
Só que o Descartes também, ele tinha outras formas de pensamento, tá? Dentro desse método, qual era o objetivo dele, tá? E esse termo aqui, galera, é um termo que é gabarito de questão do Enem, tá? Conhecimento inabalável. O Enem, há algum tempo, ele já tem sido um pouco conteudista, tá legal? Então, professor, não quero decorar esse tipo de, de frases, um tipo de termos. Cara, não precisa decorar, mas vocês precisam saber, né? Porque um termozinho desse, você agregando a pessoa do Descartes, ou a pessoa do racionalismo, né? Então você consegue, às vezes, ganhar tempo e matar uma questão fácil. Tá? Já foi. Então, o objetivo do Descartes era atingir o conhecimento inabalável. Como era o objetivo de outros filósofos, atingir esse conhecimento verdadeiro, né? Então, ele vai assumir inicialmente um posicionamento cético. Professor, como é que um cara é cético se ele é racional? Tá, o ceticismo é colocar tudo em dúvida, tá legal? Então, a dúvida do Descartes é uma dúvida metódica e hiperbólica, é outro termo que a gente costuma colocar pro Descartes, tá? Então, qual é o objetivo? Conhecimento inabalável, colocar tudo sobre a base da dúvida. Então, pro racionalismo do Descartes, tudo você pode colocar sobre dúvida, tá? 1 mais 1 é 2, ele coloca isso sobre dúvida, analisa através do método e atinge o quê? O seu princípio seguro do conhecimento. Ele encontra o seu princípio seguro. Deu para entender essa doideira do Descartes? Então, ele é racional, ele é cético, ele não é cético porque ele não acredita em nada, não é isso o ceticismo. O ceticismo é colocar as coisas sobre dúvida, tá? Então, para atingir o conhecimento inabalável, ele coloca sobre dúvida, ele analisa metodicamente e atinge o seu princípio seguro de conhecimento. Tá legal? Então, basicamente, essa é a ideia do René Descartes. E aí ele vai ter também uma teoria chamada teoria do cogito. Tá aqui para vocês. Ó. O que é a teoria do cogito? Em latim aí é cogito ergo sum, que é penso, logo existo. Galera, isso, para o momento que o Descartes vivia, né, para ele, todo mundo que tinha um pensamento racional existia. Quem não pensava não existia. É claro que ele não tinha conhecimento ainda, né, das pessoas com problemas neurológicos e tudo isso. Não, você não tinha conhecimento de psicanálise, de psicologia. Então, hoje a gente sabe que nem todo mundo tem um pensamento racional. Tem pessoas que têm problemas neurológicos gravíssimos, existem, e não conseguem raciocinar, pensar de uma maneira lógica, né? Então, só a gente colocar a questão do tempo do Descartes, né? Então, qual era a teoria dele? Ele ligava o pensamento racional à existência do ser, tá? Então, era um princípio seguro, a teoria do cogito, de que traz a certeza que somos um sujeito pensante, tá? É uma teoria que, para a época, era fundamental dentro desse racionalismo, tá legal? Teoria do cogito cai. Então, importante a gente relacionar a questão do racionalismo, a teoria do penso logo existo, ao René Descartes, tá? Esse racionalismo que vai defender também aqui, ó, uma ideia inata, tá? A gente vai voltar a ver isso quando a gente for ver o empirismo, tá? O que é a ideia inata do René Descartes? É que o homem já vem desde o nascimento uma série de conhecimentos. Tá legal? O homem já vem com uma série de conhecimentos. Isso é a teoria inata. E a gente sabe hoje que isso é completamente viável, você pensar assim.
O empirismo ele já vai vir um pouco diferente. A gente vai falar aí de tábula rasa, que o homem nasce e aprende tudo desde nascer, desde que nasce. Tá? Então, René Descartes ele fala da teoria inata que o homem já vem com algumas coisas do nascimento. A gente pode perceber isso aí na criança, né? A criança que desenha, né? A criança bem pequenininha, ela faz rabisco. Depois ela vai começar aí com 3, 4 anos, desenhar o corpo humano, uma bolinha e pauzinhos, não é isso? Se você vê uma criança de 2 anos fazendo desenhos altamente técnicos, altamente, é uma coisa que já vem, de alguma maneira, com ela desde o nascimento. Então, uma qualidade que já vem com ela ali desde o nascimento. Então, a gente sabe hoje, diversos estudos aí, que um filho de músico, por exemplo, tem uma qualidade musical, já traz essa qualidade musical intrínseca, né? Independente de ele aprender ou não, ele traz alguma uma predisposição a aprender. Então, a teoria do inatismo é isso, que o homem ele nasce com algumas características já, né? E em contraposição a gente vai ter um empirismo lá que não vai acreditar nisso. Mas pela aula de hoje é só isso. É o racionalismo, é o René Descartes, são o grande matemático, né, que vai tentar achar esse conhecimento inabalável, esse conhecimento verdadeiro, através de metodologia, através de métodos racionais. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Coloquem esses PowerPoints aí que o professor colocou no caderninho de vocês, até para vocês terem linkados aí tudo direitinho. Tá legal? E qualquer dúvida aí, vocês podem estar comunicando ao professor. Tá? Grande abraço e fiquem com Deus.